Luís, certamente lá em casa, quem estiver a olhar neste momento para os rótulos destes vinhos, pensará certamente que nós nos preparamos para cometer uma espécie de infanticídio, não é? É verdade, porque são vintage de 2018 e essa deixa é boa para abordar uma questão de que se fala pouco, mas que é um facto histórico. Esta apetência por consumir vintages novos é algo relativamente recente. O mercado, de facto, habituou-se a gostar também dos vintages novos e não apenas dos vintages quando eles parecem townies, não é? Já com décadas em cima e apesar de tudo cheios de força, cheios portentosos. São vinhos, por definição, portentosos, mas digamos que é uma moda do novo milénio. E curiosamente, eu acho que mais à frente, se calhar falaremos disso, estes 2018 vão um bocadinho de encontro a esse novo paradigma de vinhos do Porto vintage capazes de dar imenso prazer quando são jovens, mas, apesar de tudo, mantendo essa competência de perdurar décadas no tempo. É verdade. Antes de entrarmos em mais detalhes, convém, quando explicar no fundo às pessoas, muito rapidamente aquilo que é o vinho do Porto. Há 4 grandes famílias, a família Rosé é a mais recente, depois há os brancos, há os townies e há a família Ruby. E quando chegamos à família Ruby, temos a cereja no topo do bolo, não é? Que é o vinho do Porto Vintage, que é um vinho de um único só ano, que habitualmente é lançado entre o segundo e o terceiro ano após a colheita. O vintage significa, à letra, traduzindo do inglês para o português, colheita, vindima, se assim quisermos. Muita gente faz a confusão com o vintage de 20 anos. E quando falamos em vintage, sobretudo neste século XXI, começamos a olhar para o calendário e chegamos a uma conclusão, Luís, é que estamos a ser altamente sortudos, bastante felizardos com aquilo que nos está a acontecer. Altamente sortudos. Já ouvi, embora não de uma forma muito assumida e declarada, muita gente ligada ao setor, defendendo que se calhar devia-se pensar em declarar vintage todos os anos e depois funcionar ao contrário. A exceção seria os anos em que não se declara vintage. Enfim, mas isso é uma conversa que nos levaria por caminhos que não são os desta prova, não é? Mas, de facto, desde que este novo milénio arrancou, e sobretudo esta última década, basta falar de 2011, 2015, 2016, 2017 e agora 2018, não é preciso dar mais exemplos, para percebermos como, sobretudo nestes últimos 10 anos, temos tido anos verdadeiramente fabulosos, mas se recuarmos, estou-me a lembrar de repente de 2007, que foi um ano também fantástico. E 2009? E 2009, enfim, de facto não faltam exemplos nestes últimos 20 anos de grandes vindimas de vintage, não é? Para usar de alguma forma um trocadilho entre a expressão portuguesa e a expressão britânica. É verdade. Eu sugeria que começarmos pelo primeiro vinho, mas ainda falando um bocadinho destes anos mais recentes, quando falamos de 2015, isso é um exercício que nós na revista de vinhos temos tido a oportunidade de fazer ano a ano, com as nossas provas especiais temáticas que habitualmente publicamos entre o mês de setembro e o mês de outubro, que vai avaliando no fundo os vintages acabados de chegar ao mercado. Olhamos para 2015 e vemos um perfil bastante contemporâneo daquilo que pode ser um Porto Vintage, não é? Onde o floral combina na perfeição com a fruta, onde parece que não há grande estrutura, mas depois provamos os 2015 e os vinhos têm uma estrutura de facto que está bem presente, mas têm sobretudo também, para além dessa componente frutada e até floral da esmagadora maioria deles, são vintages já muito equilibrados desde a nascença, não é? E com uma certa acidez que certamente lhes vai garantir, ao contrário daquilo que alguns vaticinam, e eu tenho essa plena convicção, que lhes vai garantir bastante longevidade ao longo dos anos. E depois houve 2016, que foi o oposto de 2015, e traz sido talvez a razão principal pela qual 16 foi tido como uma declaração clássica, e ao contrário daquilo que aconteceu com 2015. Não é? E ainda tens na memória esses 2 anos? São anos inolvidáveis, por variedíssimas razões. E a tua análise é muito sensata e muito certeira, partilho-a completamente, inteiramente. E de alguma forma este 2018, aqui chegamos, digamos assim, neste percurso, traça um pouco a bissetriz destes anos mais recentes e de facto inaugura uma espécie de paradigma da modernidade no vinho do Porto Vintage, que eu acho que andava a ser procurado esse paradigma há coisa de 20 anos, grosso modo, como eu digo, é uma lógica que tem a ver com este milénio, que é essa capacidade de juntar aqui o melhor de dois mundos, de termos, por um lado, a estrutura, a capacidade longeva, segura e assumida, mas também a elegância que permite ter já um imenso prazer numa prova de um vinho tão jovem,
um vinho que não sendo eterno, para lá caminha, e nesta fase tão precoce já dá imenso prazer. Estamos a falar de 2015 e 2016, não nos podemos esquecer de 2017, que foi um ano absolutamente excepcional. Talvez tenha sido o ano que reuniu o melhor de 2015 face ao melhor que 2016 tinha para oferecer, e de facto 2018 tem, por um lado, algumas semelhanças, concordo com 15, tem também, por outro lado, algumas semelhanças com 16. Não é uma declaração clássica. A maioria das casas de vinho do Porto decidiu por fazer single quinta ou simplesmente por não fazer de todo vintage. Houve alguns clássicos, e alguns deles também estão aqui connosco. E por falarmos em clássicos, Luís, este Ofley, grupo Sograp, que curiosamente decidiu declarar clássicos, quer em Ofley, quer com a Ferreira e quer também com Sandman, não é? É verdade, mas a Sograp tem andado um bocadinho em contraciclo em relação a declarações, como nós bem sabemos, e portanto aqui foge um bocadinho, digamos, à média que apontou no sítio que referiste e assume 2018 não só como um ano clássico, mas defendendo, digamos, a sua opção, a ponto de enaltecer 2018 como um dos maiores, se não o grande ano vintage das últimas décadas. E, portanto, enfim, a maior parte dos produtores não partilha exatamente essa opinião. Estou-me a lembrar, a Niport, por exemplo, nem sequer tem vintage este ano, e, portanto, é curioso que mesmo quem assumiu as declarações vintage ao nível da single quinta produziu declarações que não são unânimes nem de perto nem de longe. Portanto, é um ano que, de facto, não suscita uma não queria usar unanimidade. Exatamente. Unanimidade. Pelo contrário, bastante discussão. E eu traçava aqui uma bissetriz, e provando já em concreto este Porto Vintage de 2018 da Ofley, traçava já aqui uma espécie de bissetriz, isto é, existe uma linha claramente de fronteira entre aquilo que é uma interpretação contemporânea do que é um Porto Vintage, em que nesta fase iniciática pode estar com a fruta já bastante apelativa, pode estar sempre com a aguardente já muito bem enquadrada, pode ter o tanino já relativamente domado e, sobretudo, ser um vinho que termina de uma forma muito fresca. Eu acho que o Ofley representa um bocadinho essa interpretação mais contemporânea, e depois teremos a outra face da moeda, né? O outro lado da fronteira, que são vinhos do Porto de uma matriz um bocadinho mais clássica. E, por exemplo, voltando ao universo Sograp, talvez o Ferreira seja muito mais a interpretação mais tradicional e mais clássica daquilo que pode ser um Porto Vintage, ao contrário deste Ofley. Mas aquilo que eu gosto particularmente neste Ofley é a sedusidade que ele tem. Ele é um vinho extremamente sedutor, do nariz até ao último golo. Não é? Sem dúvida, é um vinho extremamente acetinado na prova de boca. Concordo uma vez mais com a análise que acabas de fazer. Aliás, não por acaso a sequência que vamos seguir aqui nesta nossa prova tem em conta precisamente esse critério e os estilos que correspondem a cada um destes vinhos, e portanto vamos começar de facto daquilo que nos parece ser, neste contexto, o mais contemporâneo, se a expressão me é permitida, para acabarmos no Daus, que na nossa ótica é desse ponto de vista o mais clássico, não é? Mais musculado, daqueles que temos aqui. Sugeria passarmos, entretanto, avançarmos na prova para o segundo vintage, o Burmester da Quinta do Armozelo, que eu acho que nos pode ajudar a fazer aqui um contraponto em termos de sub-regiões, não é? Toda a gente sabe que o Douro é constituído por 3 sub-regiões, o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. Quando falamos em vinho do Porto, o coração histórico da produção de vinho do Porto é o Cima Corgo. Ora, acontece que no ano 2018, e tratando-se de um vinho de uma colheita só, de um ano só, temos também sempre que olhar bastante ao ano. 2018 foi um ano que teve um inverno seco, que na parte final do inverno e na transição para a primavera começou a chover bastante, a temperatura na primavera também foi bastante amena. Tivemos depois ali um fator decisivo e que pode ajudar a explicar o porquê de não haver a quantidade de vintage e o perfil de vintage talvez mais clássico. Foi o facto de, no final de maio, ter existido um episódio de granizo. Os episódios de granizo são cada vez mais frequentes na região do Douro, que acabou por dizimar uma boa parte, uma parte significativa da uva daquela zona, que é precisamente o coração mais palpitante para a produção, ou dos corações mais palpitantes para a produção do vinho do Porto Vintage. E quando provamos este segundo vinho, estamos a falar da Burmester, estamos a falar da Quinta do Armozelo, single quinta, o início do Douro Superior.
E o que eu particularmente gosto no perfil Burmester, que tem um historial já significativo, como sabes, em elaboração de Porto Vintage, é que nada é massivo, tudo é elegante. Não sei se concorda. Inteiramente de acordo. Uma vez mais, isto começa a ficar um bocadinho monocórdico, Monótono. Mas enfim, isto não é propriamente um duelo e não é suposto estarmos aqui a discordar. Não é a primeira vez que provamos estes vinhos juntos e, portanto, é natural que haja aqui já alguma integração, digamos assim, tal como aos vinhos também nós provadores, à medida que vamos... É um blend opinativo. É um blend opinativo e pronto, e como diz o outro, o vinho do Porto é arte de lote, não é? Permite-me já agora sublinhar um aspecto importante da tua intervenção que tem a ver com o facto do Cimacorgo ser o berço, digamos, o berço histórico do vinho do Porto, de tal maneira que o vinho do Porto é algo, como sabemos, tem uma tradição já secular, mas o Douro Superior em tempos chamava-se o Douro Novo, porque precisamente antes de ser rebentado o Caixão da Valeira, enfim, daí para cima o Douro não era Douro vinheteiro e, portanto, é um Douro relativamente novo, é um Douro relativamente jovem em comparação com o Cimacorgo e é bom notar que nestes anos, que apesar de tudo já começaram no século XIX, o Douro Superior foi desbravado e deu-nos a conhecer de facto vinhos de Porto que ombreiam claramente com os seus vizinhos do Cimacorgo e digamos, ampliou-se de alguma forma o território vinheteiro, desde que é um vinho de excelência e um dos vinhos mais extraordinários do mundo. Não é? E este Quitador do Zelo tem aqui uma componente floral bastante evidente. Muito evidente. Está aqui Muito a violeta, está aqui a esteva das Tourigas, seja a nacional, é o seja, grande seja contraste também a Franca, aromático não é? com o vinho anterior, não é? Exatamente. E depois a integração da aguardente neste vinho, eu acho que também está muito bem conseguida. É um vinho que tem um fundo de acidez bastante importante, que certamente lhe vai garantir uma guarda bem longeva, mas de facto a integração da aguardente e os vintage, sobretudo, nós não temos isso bastante, não é? Nas provas que fazemos na revista, é que ano após ano a integração da aguardente é cada vez mais bem conseguida. Sublinhado muito importante esse que acabas de fazer, e isso é algo de transversal aos vintage deste ano, e se há bocadinho a nossa opinião podia ter sido entendida como enfim, nada está combinado. Não, como não muito abonatória para os 2018 em comparação com os seus antecedentes, designadamente 17, 16 e até 15, há algo que merece ser enaltecido e que é transversal a todos os vintages que provamos, que é uma qualidade enorme das aguardentes utilizadas e uma plena integração, numa fase ainda tão jovem, destes vinhos, o que é absolutamente extraordinário e ao mesmo tempo promissor. Isto associado a uma acidez que, por exemplo, neste vinho é uma coisa absolutamente penetrante, garante-nos que, apesar de eles estarem já muito prontos a darem prazer imediato, são vinhos que vão durar seguramente décadas e vão ser portentos daqui a muitos anos também. Sugeria passarmos para o terceiro vinho, que foi uma das principais surpresas da prova temática que realizamos recentemente na revista de vinhos, este Quinta do Ventuzelo, Porto Vintage 2018. Foi uma surpresa, não tanto pela autoria do vinho, não é? Porque o José Manuel Sousa Soares é já há vários anos um dos grandes enólogos a trabalhar vinho do Porto, mas sobretudo porque não estávamos à espera de um vinho tão suculento, tão bom, tão fresco como este 2018 da Quinta do Ventuzelo. É um vinho delicioso e fizeste muito bem, falaste de Manuel Sousa Soares, de facto, porque sendo um homem discreto, por vezes passa um bocadinho, fica um bocadinho pelos bastidores do vinho do Porto e ele merece os holofotes do vinho do Porto. Ele é um grande senhor do vinho do Porto, um grande enólogo, e este vinho é a prova, digamos, da sua competência. É um vinho no perfil, digamos assim, dos anteriores. Ainda estamos nesse universo designado, autodesignado, por um universo mais contemporâneo dos Porto Vintage, um desenho de vinhos do Porto que prima, digamos, pela filigrana e pelo lado mais pronto, mais disponível para já dar prazer imediato ao consumidor, mas que seguramente vai durar muitos anos. E esta era a dúvida que se colocava no início do milénio, quando se começaram a fazer vinhos com este perfil, porque, enfim, as coisas são mesmo assim, o mercado pediu e a produção foi atrás de algum modo, portanto havia disponibilidade dos consumidores para abrir garrafas de Porto Vintage cada vez mais cedo. E, portanto, havia que satisfazer de alguma forma
esses consumidores, atenuando, digamos, aquela estrutura tânica absolutamente estonteante e fabulosa que caracteriza os clássicos Porto Vintage. E se no início do milénio se discutia muito se esses vinhos que conseguiam ser sedutores numa fase muito jovem, iriam afinal conseguir durar tanto tempo como os outros, agora isso foi alcançado. Enfim, digamos, a escola do Porto Vintage cresceu muito nos últimos anos e é muito estimulante saber que a qualidade com que se faz hoje Porto Vintage é seguramente superior do que aquela com que se trabalhava há 40, 50, 60 anos, apesar de termos hoje vintages dessas alturas que são absolutamente extraordinários. E, portanto, isso faz-nos crer que provavelmente seriam imbebíveis quando chegavam ao mercado. Daí que a mim não me choque minimamente estarmos a cometer, entre aspas, infanticídios como neste momento, porque de facto existe já um lugar e uma predisposição no mercado e de facto muitos vinhos já o permitem fazer com bastante prazer para os vintages chegarem ao mercado e serem logo abertos e consumidos, não beliscando minimamente a capacidade de envelhecimento que eles terão e o conhecimento de viticultura, o conhecimento da enologia, os meios também tecnológicos, embora o Porto Vintage seja um vinho ainda muito de natureza, não é? Mas são fundamentais para, de facto, garantir essa longevidade. Há uma coisa que, por vezes, nós confundimos, e acho que no Porto Vintage, infelizmente, essa ideia ainda está muito colada, eu não partilho minimamente dela. Não é preciso um Vintage ser absolutamente selvagem na fase inicial, ser quase imbebível, novamente entre aspas, no seu início, para conseguir evoluir durante muitas décadas. Desde que haja boa acidez em fundo e desde que o tanino seja minimamente perceptível, certamente vamos ter um vinho que vai evoluir durante décadas sem problema absolutamente nenhum. Sem dúvida nenhuma. A excelência da enologia que hoje temos, associada à excelência da tecnologia de que hoje também dispomos, embora desse ponto de vista isso seja menos importante para o vinho do Porto que para outros tipos de vinho, mas de facto, garantidamente, estes vinhos já suplantaram essa grande dúvida que ainda se colocava há 20 anos atrás, de serem ou não capazes de, dando o prazer imediato, também serem competentes para perdurar no tempo. Eu penso que essa dúvida hoje não está dissipada e, portanto, é muito bom perceber que estes vinhos, que seguramente daqui a muitos anos vão ser francamente interessantes, já estão muito apetecíveis nesta sua fase muito embrionária, muito jovem ainda. Luís, sendo o vinho do Porto Vintage o primado da natureza sobre o homem, porque a arte do lote é sobretudo notada na família Tawny, não deixa de ser verdade que há sempre um toque humano, quer na viticultura, quer na enologia nestes vinhos. Há pouco estávamos a falar do Zé Manuel Sousa Soares a propósito do Quinta de Ventos dele. Não podemos deixar de falar do Carlos Alves, que está a fazer um grande trabalho no Grupo São os Vinhos, que tem, entre outros, a Bromester. Não podemos falar, obviamente, do Luís Sotomayor, um dos grandes enólogos portugueses, também responsável por vinhos como este Toffley. E temos aqui um vinho que é elaborado por mão feminina, não é? A Ana Rosas, que teve a difícil tarefa de substituir outro grande nome, o João Nicolau de Almeida, pai. E a Ana Rosas consegue também aqui um grande vinho em 2018, embora sendo um single quinta, não é? Quinta de Bom Retiro, Cima Corvo, este vinho também tem uma findura e tem uma elegância incríveis. Sem dúvida. Olha, para o arte do lote, de alguma forma o lote é a mistura de coisas. Mesmo um single quinta pode ser e é um vinho de lote, porque há várias parcelas dentro de uma quinta e, portanto, até a esse nível de precisão é necessário fazer o blend, a assemblagem, enfim, conforme a expressão que queiramos usar. Este vinho, de facto, honra os pergaminhos do seu antecessor, não é? Sem dúvida alguma. Nota-se aqui toda a componente floral bem marcada, a esteva é muito evidente, nota-se que aqui de facto existe uma boa presença das tourigas. A fruta ainda está muito primária, não é? É uma fruta, também percebemos isso, é uma fruta de lagar, parece que estamos dentro da adega em plena vindima, alguém está a pisar as uvas e nós de repente entramos na adega e aquele cheirinho que nos fica é da fruta acabada quase de pisar, não é? Isso também se sente aqui no nariz. Mas quando provamos o vinho é de uma elegância muito bem conseguida, não é? Tem a tal finesse e o final tem uma nota quase de giz que nem sempre nós conseguimos encontrar em vinhos do Porto Vintage. É de facto uma interpretação muito bem conseguida. Muito bem conseguida. Como bem dizias, no nariz, a presença da esteva é muito notória neste vinho. Eu diria que
estamos a tentar reproduzir por palavras aquilo que são as sensações que só nós estamos a ter, mas enfim, para nós e para ti especialmente que tens experiência de rádio, é mais fácil, de facto, criar essas imagens para facilitar a percepção de quem nos está a ver, mas destes 4 vinhos, essa presença notória da Esteva, que é uma marca muito de ouro, muito vinho do Porto, é talvez o mais notório dos quatro vinhos que aqui temos. E de alguma forma faz a transição para o grupo que virá a seguir, não é? Portanto, este vinho faz um bocadinho aqui, é um vinho de compromisso entre este perfil mais contemporâneo, mais pronto, mais sedoso, mais do prazer imediato, faz muito bem, digamos, o compromisso e a transição para o grupo que vem a seguir, que é um grupo mais clássico, mais tradicional. Não sei se queres aproveitar Exatamente. agora este momento. Vou aproveitar a deixa para passarmos ao próximo vinho. A enologia é de um dos nomes maiores do vinho do Porto, o David Guimarães. Estamos a falar do grupo Fladgate Partnership e estamos a falar deste Taylors. No fundo, a Fladgate este ano decidiu fazer apenas um clássico, que foi este Taylors Porto Vintage 2018. Fez depois single quinta com a Quinta da Rueda, da Croft, e fez também o Guimarães, que é uma espécie de single quinta da Casa Fonseca, mas aqui de facto entramos num perfil mais tradicionalista daquilo que pode ser um vinho do Porto Vintage. Claramente, mas isso não impede que a gente faça esta prova neste tipo de copos. Queria aproveitar, digamos, um momento se calhar para falarmos disso. Porque é que Exatamente. estamos a provar estes vinhos em copos que aparentemente não são Podemos os mais parecer, mas não somos utilizados. malucos, não é? Não somos malucos. Quando pensamos em vinhos com toda esta estrutura, e sobretudo quando pensamos em vinhos que ainda estão bastante jovens, diria mesmo bebés, quanto mais pequeno e mais apertado for o copo, menos o vinho nos irá revelar, porque o vinho já por si está, digamos assim, entre aspas, fechado, sobretudo em termos aromáticos, e portanto quanto mais pequeno for o copo, quanto mais apertado ele for, pior. Quanto maior e sobretudo quanto, sendo ligeiramente mais largo na parte final, for o copo, provavelmente essa componente aromática ficará a sobressair de uma forma mais positiva. Eu acho que esta história do cálice de vinho do Porto tem tendência a alterar-se, felizmente. Felizmente. Eu acho que se nós queremos percepcionar verdadeiramente os aromas, sobretudo os aromas de um bom vinho do Porto, devemos pensar num copo ligeiramente maior, se calhar não tão grande quanto este que estamos aqui a usar, certo. Mas, por exemplo, um copo de um formato Riesling, um copo de vinho branco, com uma dimensão um bocadinho suplementar, que seja não demasiado aberto, mas também não demasiado fechado na parte final. Talvez seja o copo ideal, diria não só para vinho do Porto, mas para a generalidade dos vinhos fortificados, porque nos copos demasiado pequenos o vinho não consegue mostrar tudo. Concordo e acrescento, embora não tenha a ver com este campeonato, o mesmo critério está de alguma forma a ser seguido, e bem, na minha opinião, por exemplo, nos champanhes e nos vinhos espumantes de uma forma geral. Bom, mas isso é um outro capítulo de uma outra história. Voltando a esta história, este Taylors, se o vinho anterior era um vinho que definia aqui um compromisso entre dois estilos, este Taylors é um vinho de ruptura entre o estilo antecedente e os 3 vinhos que agora estamos a provar de seguida. Este Taylors é um fidedigno representante do Porto Vintage, potente, concentrado, enorme, com grandes taninos, com uma profundidade absolutamente imensa e quase intransponível no imediato e que precisa de mais alguns anos para se mostrar na sua plenitude. Não é que não dê já um prazer imediato, mas eu sinto um bocadinho mais de infanticídio ao provar este Taylors do que os 4 vinhos antecedentes, porque ele de facto está mais com o pé do outro lado, do perfil mais clássico dos vintage, do que deste lado literalmente, que corresponde a estes 4 vinhos que estão aqui à minha frente. Eu assino por baixo. Por falar em clássicos, vamos continuar a prova, até porque nós tínhamos aqui pano para mangas e para conversa, para 2 ou 3 horas à vontade, mas não temos tempo, como dizia o outro. E o vinho que se segue é outro clássico, Quinta de Noval. A Quinta de Noval é um dos grandes nomes, quando falamos, obviamente, de vinhos do Porto, sobretudo vintage, e que decidiu, a determinada altura, seguir uma filosofia um bocadinho distinta de outras casas. Decidiu apostar em fazer, nos anos mais recentes, vintage todos os anos, e nos anos considerados de exceção, não foi o caso para a Noval de 2018, é que faz o famoso Noval Nacional. Este Quinta de Noval 2018, elaborado por Carlos Agrelos, na Quinta de Noval, é um Noval de matriz
também ela clássica. É um grande vinho do Porto Vintage, mas também que nos obriga a esperar bastante por ele, não é? Bastante, embora tenha os taninos já um pouco mais macios e integrados do que o vinho antecedente, do que o Taylor's, mas é também um bocadinho dessa família, digamos, de Porto Vintage. E, de facto, como bem dizias, a Noval tem a grande vantagem de ter essa pequena parcela, inferior a 3 hectares, pré-filoxérica, que dá esse vinho do Porto icónico, verdadeiramente excepcional, nos anos em que dá, e, portanto, a Noval pode, de facto, dar-se ao luxo de assumir que tem um Porto Vintage todos os anos, e depois, nos anos verdadeiramente excepcionais, daquela parcela verdadeiramente única, então produz o icónico nacional, portanto, com vinhas, tal como o nome indica, diretamente plantadas no solo da nação, e de que os exemplos maiores são o 31 e o 63. O 63, que ainda há alguma facilidade em encontrar-se por aí no mercado. Haja disponibilidade da carteira. É um vinho para chegar aos 6.000 euros, justamente, mas enfim, como diz o outro, há vidas melhores do que esta, mas são certamente mais caras. Exatamente. Antes de entrarmos no último vinho, Luís, há uma coisa que eu também noto à medida que vamos transitar desse lado da fronteira para este lado da fronteira, que é a questão da percepção de uma nota que também é muito comum encontrarmos nos vinhos de Porto Vintage novos, que é o chocolate negro, o cacau, em alguns casos. Ou seja, passamos deste conjunto que era muito mais flor silvestre, muito mais fruta primária, para um conjunto que, sim senhor, a fruta primária está lá, mas o silvestre deixa de ser muito menos perceptível e há muito mais esta componente do tal chocolate negro bem presente. Não é? Muito perceptível no Quinta do Noval. O Quinta do Noval é, talvez, desse ponto de vista, destes 3 exemplares, o que tem essas notas como mais notórias. O Daus, que é o vinho que estamos agora a provar, não é um clássico, é o Daus em single quinta, da Quinta da Senhora da Ribeira, Douro Superior. Precisamente, em frente ao Vesúvio, noutra margem. Mas aqui há muito músculo, estamos outra vez perante um vinho do Porto, em que há concentração, há músculo, há bastante garra, há nervo, mas este Daus também tem outra coisa que parece, na minha opinião, que o ajuda bastante, que é do início ao fim, tem sempre boa acidez. A acidez está sempre lá, ou seja, essa acidez, no fundo, ajuda quase que a suavizar grande parte dos excessos de musculatura, digamos assim, permite-me esta metáfora, que o vinho acaba por ter. Não é? Sem dúvida. Eu juntaria a isso só mais uma característica, que aliás é um bocadinho a escola da Daus, que é normalmente, por regra, e eu penso que este exemplar vai também nesse sentido, por comparação direta com os antecedentes, a sensação de doçura é menor, ou seja, são vinhos, se a expressão é permitida utilizar num vinho como este, são vinhos mais secos, digamos assim, portanto há uma doçura menos notória, claramente no Daus, e se calhar isso decorre de um justo equilíbrio conseguido pela acidez que tu referias, porque isto do vinho não pode ser visto componente a componente, a linha a linha. O vinho e os grandes vinhos, como são estes que temos aqui à nossa frente, são vinhos que resultam do equilíbrio entre as suas diferentes componentes, das quais a doçura e a acidez são 2 aspectos essenciais. Luís, temos que fechar esta prova, com muita pena nossa, mas há uma coisa que também é importante dizermos lá para casa. É uma mensagem também para quem gosta de guardar e de provar vinho do Porto. Comprar um single quinta, e grande parte dos vinhos que aqui tivemos foram single quinta, na maioria, comprar um single quinta não significa termos que beber o vinho obrigatoriamente mais cedo face a um vinho dito de uma declaração clássica, porque grande parte deste single quinta até tem uma vantagem suplementar perante a nossa carteira, que é o facto de estarem no mercado bastante mais acessíveis em termos de preço. Sem dúvida alguma. E não quero estar agora aqui a citar outras referências, outras marcas de anos recentes, single quintas, que evoluíram tão bem ou melhor que os seus congêneres clássicos. E, portanto, vale a pena investir no single quinta. O facto de serem single quinta não é um atestado de menoridade.
Pelo contrário, passados uns anos até podemos ter excelentes e agradáveis surpresas e já agora, na ótica do consumidor, gastando muito menos dinheiro do que gastaríamos se fosse um clássico. Ainda assim, para a qualidade e sobretudo para o potencial longevo que o vinho do Porto tem, qualquer um destes vinhos continua a ser muito barato, se pensarmos que podemos estar a gastar, sem dúvida, algum dinheiro hoje, mas que se nos apetecer abrir um destes vinhos daqui por 25, 30, 40, 50, até mesmo 60 anos, provavelmente vamos ter uma grande surpresa no copo, não é? E isso não tem preço. Absolutamente de acordo. Isso não tem preço, ainda por cima estamos a falar de algo que é muito mais do que um vinho, são autênticos bens culturais de um Douro e de um Porto que é património da humanidade e é gratificante sermos portugueses e termos noção de que é Portugal que é sede destes vinhos que temos aqui, que são de facto com propriedade dos melhores vinhos do mundo. Resta fazer um brinde lá para casa. Cheers. Sim, foi um prazer.